Olá, como vai? Tudo bem? A você eu vos saúdo com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus, meu amado ouvinte da palavra do Senhor. A você também, meu amado irmão em Cristo Jesus, que o Senhor seja conosco sempre. Neste momento deste vídeo, sinto no meu coração o desejo de trazer a você um assunto com respostas, um assunto muito controverso, o assunto a respeito do batismo, o batismo nas águas, o batismo do arrependimento. Então, diante do Senhor e dirigido pelo Espírito Santo, trarei essa mensagem salvadora para a tua vida. Essa mensagem que vai esclarecer algumas dúvidas que tem. Porque assim o Senhor tem dito em sua palavra, 3:18 de Malaquias. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, sabemos que Jesus Cristo é a porta, e Ele está à porta batendo em teu coração. Se verdadeiramente abrir esta porta, Ele entrará. Ele entrará e trará toda a verdade, porque Ele é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrita essa maravilhosa palavra em João, capítulo 8, versículo 32. E diz também: Examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E também está escrito: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, 11 e 12. Devemos seguir a Jesus, seguindo passo a passo as diretrizes e ordenanças de Jesus Cristo, até porque é responsabilidade imensa sobre nós, pois assim a gente deve escolher o caminho que devemos seguir, se para bem ou para mal. Então, diante desses versículos importantes, o qual cura as nossas enfermidades, abre nossos olhos da cegueira que Satanás tem colocado, porque a própria palavra diz que o inimigo de nossas almas tem tirado o entendimento de todos. Então, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, muitas vezes, em algumas denominações, não permite-se que se leve até mesmo a Bíblia Sagrada, que é a palavra verdadeira, a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E não há salvação se não for por Ele. Então, atentamente devemos examinar as Escrituras Sagradas, porque vos cuidar ter nela a vida eterna. E muitos erram por não examiná-las. Então, se você tem uma Bíblia em casa, eu peço encarecidamente que logo pegue esta e nos acompanhe. Então, como falei anteriormente, que neste vídeo iria falar de um assunto muito controverso, um assunto polêmico, um assunto que deixa em várias pessoas dúvidas. O que é
o batismo do arrependimento. O que é o batismo nas águas? Será que pode batizar a criança? Então, dentro desse vídeo aqui, conforme a palavra do Senhor, com base nas Escrituras Sagradas, irei trazer as respostas para você, para que você não erre mais, para que você não se iluda, não se iluda com Satanás, porque ele é mentiroso, mas Jesus Cristo é a verdade. Então, trarei aqui conforme o que o Espírito Santo repassar ao meu coração, eu darei a vocês, porque assim eu recebi de graça e de graça te dou. Então, eu peço a você que pegue a Bíblia Sagrada agora, por favor. No livro de Levítico, capítulo 12, a partir do verso 1, o versículo 1, ele vai iniciar uma ordenança conforme o que Deus repassou para Moisés, para que Moisés assim instituísse o povo a fazê-lo, porque a palavra do Senhor é a palavra que devemos trazer a ela e assim a fazê-la e segui-la com zelo. Então, baseado no Antigo Testamento, no livro de Moisés, o livro Levítico, capítulo 12, iniciando com o versículo 1, fala o tema, a purificação da mulher depois do parto. Então, para eu poder responder todas as suas dúvidas e perguntas, então teremos que voltar ao Antigo Testamento, onde se iniciou tudo. Então, vejamos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Aqui, no caso, a gente vê que se uma mulher concebesse um homem, um menino, então, por 7 dias, ela seria imunda. Já no 8º dia, se circuncidara ao menino a carne do seu prepúcio. Mas, irmão Ita, o que significa prepúcio? O que é o prepúcio? É a pele retrátil que encobre a cabeça do pênis. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Então, a gente tem aí 8º dia, e depois disso aí, após a retirada do prepúcio, né, daquela pele, da carne do prepúcio, ela passaria ainda mais 33 dias. Isto para se enquadrar diante da palavra do Senhor. Vamos continuar. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação, depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Então, no versículo inicia falando do bebezinho, do macho, né? Um menino. A circuncisão dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra. Josué capítulo 5 versículos 2, 3 e 4. No caso, a mulher concebeu
uma menina, sexo feminino. Então, ficaria por 2 semanas e mais 66 dias, né? Ali de descanso, sem pegar coisa santa alguma. Como segue o texto, versículo 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Então, após cumprido toda essa ordenança, tanto macho como fêmea, tanto garoto como garota, né, se levaria ali ao templo. Levaria ao templo, então levaria consigo um cordeiro. Levaria um cordeiro, esse cordeiro sem mácula, sem defeito algum, um cordeiro perfeito, para sacrifício, né, de holocausto. E também um pombinho ou uma rola. No caso, essas aves seria oferecida em sacrifício pela expiação dos pecados. Hoje eu me recordo um pouco que algumas denominações, pelos atos que ela produz nos dias chamados hoje, eu acredito que eles ainda vivem esse tempo, o tempo do Antigo Testamento. E fazendo isto, estão fazendo errado. Porque aqui se fala de apresentação, não de batismo. O batismo ocorreria quando Jesus viesse para fazer uma nova aliança, aliança esta ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, onde derramaria o seu sangue. Derramaria seu sangue carmesim até a última gota em troca do homem. Porque o homem havia pecado e destituído estava agora da glória de Deus. Então teria que haver um outro sacrifício, mas Jesus, por si mesmo, desceu do seu trono e assim realizando aquele sacrifício na cruz, no Calvário, ali no Gólgota, ele comprou todo o homem, bastando agora o homem vir a ele e abrir seu coração e confessar os seus pecados, e assim o Senhor o perdoa. Então, aqui nesse texto a gente vê que se tratava de crianças no Antigo Testamento. Mas vejamos outros versículos do Novo Testamento. O Novo Testamento fala de Jesus Cristo. No Antigo Testamento fala a respeito das leis mosaicas, os 10 mandamentos e todas as leis e estatuto que assim o Senhor determinou. Diante de tudo que aqui foi exposto, precisamos entender que Deus nos dá uma nova chance de poder voltar-se a Ele. Porque Ele é a salvação, Ele é o Criador. Porque, como está escrito ali no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, então a palavra do Senhor diz que Deus fez o homem em imagem e semelhança dele. Então, o homem desobedeceu ali no princípio e destituído estava da glória de Deus. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, dá uma nova chance ao homem
do homem agora poder estar com ele mais uma vez. Mas o homem jogou essa oportunidade mais uma vez fora. E dali, nos dias de Noé, Noé pregava o evangelho, falava dos estatutos e mandamentos de Deus. Mas o homem rebelde estava como no dia de hoje. E Deus destruiu a terra com um grande dilúvio. Senhor Deus Todo-Poderoso, se arrepende de ter criado o homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículos 5, 6 e 7. Escapando apenas Noé e a sua família. E os casais de animais selecionados por Deus. Mas Deus, por sua infinita misericórdia e beneficência ainda, traz uma outra chance ao homem. Nos dias de Sodoma e Gomorra, o pecado cheirava mal às narinas do Senhor. E Deus mais uma vez, assim, deu resgate e chance ao homem. Mas o homem não aproveitou. E daí então, Deus destrói Sodoma e Gomorra e suas cidades vizinhas, como sinal de exemplo. Destrói ali com fogo. Todos pecaram e destituídos estavam da glória do Senhor. Mas o Senhor ainda uma vez, por sua infinita misericórdia e beneficência, agora se faz sacrifício. Ele mesmo faz-se de cordeiro. E ali nasce como homem aqui na terra para padecer ali no madeiro, e ali no madeiro derramando até a última gota do seu sangue puro. Sangue esse carmesim, sangue precioso em troca, em compra da salvação do homem, para assim dar resgate e salvação ao homem. Mas o homem agora tem a chance, de se voltar para o Senhor. A Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Hoje a gente tem uma outra escolha. Se devemos trilhar o caminho do bem ou o caminho do mal. Se devemos entrar pela porta estreita ou a porta larga. Me preocupo muito nos dias de hoje, pois todos os dias abro minha palavra, a palavra de Jesus Cristo, o qual adoçou o meu coração. E assim o Senhor me esclarece o mistério da palavra dele e nos revela. Pode revelar também a você neste momento. E me preocupo muito que ainda há algumas denominações, como a Igreja Católica Apostólica Romana, que detém a sua doutrina, proibindo até alguns levar a Bíblia para dentro daquela igreja para assistir suas missas e acompanhar através de revistas impressas. Não se engane não, meu amigo. Não se engane não, minha amiga. Porque a palavra do Senhor diz que ao homem foi dada a chance dele de morrer uma vez. Após isso, segue-se o juízo. Tu tens a chance hoje de se voltar para os braços do Pai. Tu tens a chance hoje de estar servindo a Jesus conforme a Bíblia Sagrada. Então,
esta palavra é verdadeira. Esta palavra inspirada pelo Espírito Santo que chega até a você. Não se engane. O batismo, de fato, o batismo verdadeiro é concedido ao adulto, aquele que verdadeiramente entende o que é bem ou mal, aquele que entende a verdade, aquele que confessa os pecados. Criança não confessa pecados, pois ela é inocente, ela não sabe o que faz. Pois assim Jesus, outro dia estando com os seus discípulos, e ali via aquelas criancinhas, e ele disse: dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Então, por que Jesus disse isso? Porque a criança, ela tem algo, ela é inocente. Ela muitas vezes comete um erro aqui, mas por inocência. Comete aqui um erro aqui, em questões de minuto, ela vai e se volta, como se não tivesse acontecido nada. Então, a criança tem um coração puro. E uma coisa eu digo a você, a ciência diz que o nosso cérebro, o cérebro humano, só a partir dos 12 anos que ele começa a se concluir. Então, a partir dos 12 anos de idade, todo ser humano tem entendimento. Então, não se enrole com as coisas deste mundo. Não se enrole com aqueles que não querem que você veja a verdade. Como falei anteriormente, a Bíblia nos diz que devemos examinar as Escrituras Sagradas, porque vos cuidar ter nela a vida eterna. Mas são poucos aqueles que a examinam. Não sei se por preguiça ou com medo de ver esta verdade. Porque trias caminho torto, podendo triar caminhos retos. Porque vai de encontro à tua perdição, se tem a chance de triar para a tua salvação. Então citarei outros versículos aqui conforme a palavra do Senhor, esclarecendo esta verdade. Vejamos. Com a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, trazendo todos para ele. Em Marcos, capítulo 15, versículo 38, diz o seguinte: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, quando ali o véu do templo se rasgou, foi exato o momento o qual Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, ele triunfou sobre a morte, sobre o nosso pecado, nos trazendo a nossa vitória, a nossa salvação. Não devemos se enganar. Cristo é o caminho e a verdade. Continuando ainda a mensagem salvadora e esclarecimento de quem pode se batizar, trarei aqui a você mais um versículo da parte do Senhor. Então, este versículo da parte do Senhor que aqui eu vos trago para que você possa ouvir e crer. Assim está escrito. Marcos,
O Evangelho escrito segundo a Marcos diz o seguinte, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Então, este versículo bíblico é um versículo da real situação nossa. Aquele que crê em Jesus Cristo, no seu coração, uma coisa eu te digo, o coração não é esse, mas aqui, ó, nossa mente. Aquele que crê em Jesus Cristo está salvo. Mas aquele que não crê